Você sabe o que são leis sociais? Para que serve? O que compõe essas leis sociais? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber a respeito. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre leis sociais. Eu vou te explicar tudo o que você precisa saber a respeito, o que compõe essas leis sociais. Mas, para começar, eu preciso falar de duas coisas. Primeiro, o que é salário base e o que são encargos sociais. Salário base é o salário que o profissional ganha. Então vamos dar um exemplo. Você tem um pedreiro que ganha R$1.000 por mês. Esses R$1.000 por mês que ele ganha vai ser o salário base desse profissional. É o salário base dessa categoria. E o que seriam encargos sociais? São todos os outros encargos que a empresa deve pagar além desses R$1.000 que ela paga pro funcionário como salário. Então ela vai ter INSS e uma série de outros encargos que ela vai pagar por esse profissional. Então veja bem, o salário base, o salário que você paga para o profissional, ele não é o custo que a empresa tem por ter aquele profissional. Pois o custo que a empresa tem, ele é o salário desse profissional propriamente dito, mais uma série de outros encargos que ela também deve pagar. Então, no seu orçamento, você não vai considerar apenas os R$1.000 desse exemplo que eu estou te dando, que o pedreiro ganha para colocar lá no seu orçamento. Você deve colocar esses R$1.000 que é o salário base dele, mais os encargos que a empresa também vai precisar pagar. Então, por isso que é muito importante que você entenda sobre leis sociais, e aqui nós vamos falar tudo que compõe essas leis e eu vou te explicar passo a passo. Bom, para entender também sobre leis sociais, nós temos duas coisas que nós precisamos entender. A primeira delas é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então você tem que entender sobre a CLT e o que ela orienta, o que ela exige que seja considerado para que você considere dentro dos seus orçamentos. E a segunda é a Convenção Coletiva do Trabalho. Essa convenção coletiva é o sindicato que vai dizer. E nela vai constar exatamente esses R$1.000 que eu dei de exemplo, vai ser na convenção coletiva que vai dizer que o seu pedreiro deve ganhar esse salário de R$1.000, como eu dei um exemplo. Então você precisa olhar a convenção coletiva que o sindicato, daqueles profissionais que você vai utilizar dentro do seu orçamento, você deve olhar o sindicato a qual eles pertencem, pois o sindicato vai dar o piso salarial de cada uma das atividades que você vai precisar na sua obra. Por isso é muito importante que você veja essa convenção coletiva, porque além dela orientar o piso salarial base para esses profissionais, ela também orienta questões como vale transporte, vale refeição, cesta básica, seguro contra acidentes, planos de saúde, enfim. Vai ser na convenção coletiva que você vai ver tudo que a empresa precisa fornecer para aquele profissional. Então é muito importante que você olhe a convenção coletiva do sindicato ao qual os profissionais vão fazer parte. E agora eu vou começar a te explicar, propriamente dito, as leis sociais. Pois essas leis elas são separadas em 4 grupos. O que nós chamamos de grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. E eu vou te explicar cada um deles e o que compõe cada um desses grupos. Começando pelo grupo A. O grupo A, eles são os encargos básicos. Então são alguns encargos que a sua empresa deve considerar. E para isso eu estou deixando aqui ao lado uma tabela de referência. Esse é um exemplo que eu estou trazendo aqui no vídeo para que vocês possam entender como que é composta essas leis sociais. Mas não se prendam a esses números que eu vou te apresentar aqui nessas tabelas, pois eles são apenas um referencial para exemplificar aqui o vídeo. Mais para frente eu vou te explicar que as leis sociais elas variam de empresa para empresa, então você deve fazer essa tabela para a sua empresa levando em consideração o histórico de dados da sua empresa. Mas vamos começar com o grupo A, que são os encargos básicos. Aqui vocês podem ver que nós temos INSS, que é a sua previdência social,
então você deixa uma porcentagem relativa a este item. Você deve deixar uma porcentagem referente ao SESI, o SENAI, o SEBRAE e o INCRA. Então você também leva em consideração uma porcentagem para esses encargos dentro das suas leis sociais. Você tem o salário educação, que serve para custear as escolas públicas espalhadas pelo Brasil. Então você deve levar em consideração também uma porcentagem que é para custear essas escolas públicas do nosso país. Você tem o seguro contra acidentes do trabalho, que serve para custear o Sistema Único de Saúde. Então é aqui que você deixa uma porcentagem para custear o SUS. Então isso serve para custear o SUS, custear esse nosso sistema de saúde aqui no nosso país. Você tem o FGTS, que é o fundo de garantia que você vai pagar para esse profissional, e você tem o SECONSE, que é uma porcentagem que você vai considerar nos locais aonde tem esse tipo de serviço. E assim você compõe o seu grupo A, que são o grupo dos seus encargos básicos. E nesse exemplo que eu estou te trazendo aqui ao lado, nós chegamos num total de 38%. Então veja bem, você não vai considerar apenas os R$1.000 que eu usei de exemplo lá no começo para compor o seu orçamento. Você deve considerar só desse grupo A mais 38% em cima desse salário base do profissional, que no caso eu dei o exemplo dos R$1.000. Então não é só esses 32%, nós temos os outros 3 grupos que eu vou continuar falando agora no vídeo. E aí chegamos ao grupo B, que são os encargos trabalhistas. E é aqui que você considera o que o funcionário vai receber sem trabalhar. Então veja aqui na tabela ao lado o que compõe esse grupo B. Começando, nós temos o repouso semanal remunerado. O que é isso? É o domingo que o seu funcionário vai ficar em casa. Então ele trabalha durante a semana e o domingo ele fica em casa para descansar. E é nesse item que você vai considerar um valor percentual referente a esse descanso que o funcionário tem e que ele não vai trabalhar, mas ele recebe por esse dia. Então você deixa um valor percentual por esse descanso semanal que é remunerado pelo empregador. Aí nós temos os feriados, então você deve considerar um valor percentual referente aos feriados que esse funcionário ele vai ficar em casa sem trabalhar, mas ele deve receber por esse dia. Então é nesse item que você deixa um valor percentual relativo a isso. Aí nós temos o auxílio enfermidade, que quando um funcionário por algum motivo ele fica doente, ou mais para frente no outro item, quando ele se acidenta, ele fica afastado do serviço. Então, os 15 primeiros dias que esse funcionário fica em casa, ele fica afastado do serviço, eles devem ser custeados pelo empregador. E a partir do 16º dia que o governo deve remunerar esse profissional. Mas é nesse item que você deve deixar um valor percentual relativo a esses 15 primeiros dias que o empregador precisa pagar caso esse funcionário se afaste dos serviços por algum motivo de saúde ou mesmo de acidente de trabalho, como vamos ver no outro item. E aqui entra também o 13º salário, pois ao final do ano esse funcionário ele vai ganhar um salário a mais por ter trabalhado todo o ano. Então é nesse item que você considera um valor percentual referente a esse 13º salário que o empregado ele vai receber ao final do ano. Nós temos também a licença paternidade e nós temos também as faltas justificadas. O que é isso? É o dia que o funcionário ele não vai trabalhar, mas ele é remunerado. Então um exemplo é quando o funcionário vai doar sangue, quando ele vai fazer o alistamento militar, quando algum parente, algum familiar acaba morrendo, e também para aquelas pessoas que trabalham nas eleições, o dia que elas têm direito a ficar em casa e ser remunerado para ficar em casa descansando. Então é nesse item que você deixa um valor percentual relativo a essas faltas justificadas que o funcionário pode apresentar. Temos também os dias de chuva, então é aqui que você vai deixar um valor percentual referente aos dias de chuva em que houve paralisação ou que vai haver paralisação nas suas obras. Temos também o auxílio para acidente de trabalho, que como eu expliquei anteriormente, caso o funcionário ele se acidente, ele vai ser afastado da empresa. E os 15 primeiros dias em que ele está afastado da empresa,
eles devem ser custeados pelo empregador. E a partir do 16º dia que o governo vai ser responsável por remunerar esse profissional. E é nesse item que você deve deixar um valor percentual que o empregador precisa remunerar esse funcionário por esses 15 primeiros dias. E aí temos as férias gozadas. O que é isso? O trabalhador tem direito, depois de 12 meses trabalhado, a ter o descanso de 1 mês. Então ele vai ter um mês de férias que ele vai ficar em casa descansando, mas ele deve ser remunerado pelo empregador. E nesse item ele também entra o adicional de 1/3 sobre esse valor das férias. Então o profissional, além dos 30 dias de descanso e de receber por esses 30 dias de descanso, ele tem direito a mais 1/3 desse valor, desses 30 dias, como um adicional de férias. Então é nesse item que você vai considerar um valor percentual referente a esse 1 mês que o funcionário vai ficar em casa, mais esse adicional de 1/3. E por fim temos o salário maternidade. E aí nós chegamos ao fim desse grupo B, que nesse exemplo que eu estou te dando na tabela aqui ao lado, chegou a um total de 48,24%. E aqui vale uma observação muito importante. Esse grupo B, ele não é fixo, ele varia de empresa para empresa, porque ele é obtido, esses percentuais são obtidos com o histórico da empresa que você trabalha, o histórico da sua empresa. Então esses valores percentuais, principalmente referente aos afastamentos, em caso de doença ou de acidente de trabalho, eles vão mudar de empresa para empresa, consequentemente esse valor final, esse subtotal do grupo B, vai ser diferente para cada empresa. Então esse é um detalhe muito importante que você deve ficar atento. E aí chegamos ao grupo C, que são os encargos indenizatórios. O que é isso? São encargos relativos à demissão de algum funcionário. Então é aqui que você considera esses encargos. Começando pelo aviso prévio indenizado. No caso da demissão de algum funcionário, você deve comunicá-lo 30 dias antes da data em que ele será desligado. Caso você não o avise com essa antecedência de 30 dias, você precisa pagar esse aviso prévio indenizado. Então isso seria uma verba para esse funcionário poder procurar uma recolocação no mercado de trabalho. Seria 1 mês que ele estaria procurando um outro emprego, procurando uma outra recolocação. Então, caso você faça o desligamento desse funcionário sem comunicá-lo 30 dias antes, você precisa pagar esse aviso prévio indenizado. E é nesse item que você deixa um valor percentual referente a esses avisos prévios que você vai ter dentro da sua empresa. E logo na sequência vem o aviso prévio trabalhado. Diferente do primeiro, é quando você comunica ao seu funcionário que ele será desligado daqui a 30 dias. Então o funcionário ele vai trabalhar esses 30 dias e na sequência será desligado e você não precisará pagar o aviso prévio indenizado, como é o caso do item anterior, pois nesse caso você já comunicou ao funcionário que ele será desligado. E aí nesse item tem outras questões referentes ao aviso prévio trabalhado e eu sugiro que você consulte o RH da sua empresa, que tire dúvidas sobre o aviso prévio trabalhado ou indenizado. O RH da sua empresa vai te orientar todos os detalhes que você precisa saber a respeito. Aí temos as férias indenizadas, que também faz parte desse grupo C. Temos o depósito rescisão sem justa causa, que é aquela multa do fundo de garantia que você considerou lá no grupo A. Então é no grupo C que você considera essa multa sobre o fundo de garantia que você pagou para esse funcionário. Então ele deve entrar um valor percentual aqui no seu grupo C. E por fim temos a indenização adicional. O que é isso? Caso você mande embora, você desligue um funcionário no mês anterior ao dissídio, você deve pagar um valor de multa de rescisão adicional. Então é nesse item que você considera um valor percentual referente a essa rescisão adicional. E assim fechamos o nosso grupo C, que nesse caso que eu estou te dando o exemplo na tabela aqui ao lado, deu um total de 15,27%. E por fim nós temos o grupo D, que é o quarto e último grupo dessas leis sociais,
que nós chamamos de reincidências. O que é isso? É a reincidência que você vai ter do seu grupo A nos seus grupos B e C. Então, todos os encargos que você considerou lá no seu grupo A, eles vão ser reincidentes ou vai ter uma incidência cumulativa em cima dos grupos B e C. Então veja bem aqui na tabela ao lado que nós temos um valor percentual para reincidência do grupo A no grupo B e uma reincidência do grupo A no grupo C. Então nós temos esses valores aqui percentuais na tabela aqui ao lado. Lembrando que é um exemplo que eu estou dando para vocês. Vocês precisam calcular e chegar nesses valores percentuais da sua empresa, mas como exemplo eu estou deixando aqui ao lado essa tabela. E aí chegamos num total de 19,02% do grupo D. Então você somando esses percentuais de reincidência, você vai chegar a esse valor de 19,02%, como é o caso desse exemplo que eu estou dando. E assim nós fechamos os 4 grupos, o grupo A, grupo B, grupo C e grupo D, que pertence às leis sociais. E o que vai ser a lei social? Vai ser a somatória desses 4 grupos. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, somando os 4 grupos, nós chegamos num total de 120,53%. Então veja bem, as suas leis sociais vão ser 120,53% e é isso que você deve considerar no seu orçamento, seguindo este exemplo que eu deixei para vocês nas tabelas ao lado. E aqui, só para a gente entender um pouco melhor esse assunto, vamos supor que um funcionário ele ganhe R$10. Então, o salário base desse funcionário que eu te expliquei no começo do vídeo vão ser R$10. Vai ser isso que ele vai receber. Mas, além do salário base, nós aprendemos que a empresa precisa custear essas leis sociais, esses encargos sociais. Então, a empresa vai precisar pagar esse valor que nós chegamos de 120,53%. Então, nesse exemplo onde o funcionário recebe R$10, nós vamos ter R$10 vezes 120,53%, que vai chegar a um valor de R$12,05. Então, além dos R$10 que a empresa vai pagar para o funcionário, ela precisa pagar mais R$12,05 relativos aos encargos sociais. Então veja bem, o custo para a empresa vai ser os 10 mais os R$12, chegando a um total de R$22,05. Então, além dos 10 que o profissional vai receber, a empresa vai ter o custo de mais 12. E por fim, ela tem o custo para ter esse profissional de R$22,05. E por que é importante você entender sobre as leis sociais? Porque é esse valor de 22 que eu estou dando de exemplo que você vai considerar no seu orçamento. Então, voltando ao começo do vídeo, se eu considero os R$1.000 lá do pedreiro, que é o salário que o pedreiro vai ganhar, que é o exemplo que eu dei no começo do vídeo, eu vou estar gerando um prejuízo para a empresa, porque ela não vai pagar apenas esses R$1.000. Ela vai pagar mais 120% em cima desses R$1.000. Então você não deve colocar o salário do pedreiro, você deve considerar no seu orçamento a somatória do salário mais as leis sociais. Usando o exemplo que eu dei agora no final do vídeo, você vai usar os R$10 pagos ao profissional mais os R$12 de encargo. Então o custo, o valor que você vai colocar no seu orçamento, nesse exemplo, seriam esses R$22,05. Por isso é muito importante que você entenda de leis sociais, pois você pode estar cometendo um erro e gerando um prejuízo para a sua empresa, ou mesmo deixando de gerar o lucro que poderia gerar essa sua obra, esse seu empreendimento. Então vale a pena se atentar a isso. E trazendo algumas curiosidades para esclarecer também a dúvida de vocês, vamos supor que algumas empresas estão concorrendo a uma obra, estão licitando alguma obra em alguma região. Então, você pode me perguntar, Marcelo, o grupo A de todas as empresas vai ser igual? E eu te digo que sim, o grupo A
para todas as empresas que estão licitando aquela obra em específico vai ser todas iguais. Então, o valor percentual relativo ao grupo A de todas essas empresas vai ser igual. O que não acontece para os grupos B e C, pois os grupos B e C levam em consideração o histórico da sua empresa. Então, esses valores dificilmente vão ser iguais para outras empresas. Então, cada empresa vai ter o seu valor percentual relativo a esse grupo. E, consequentemente, o grupo D também vai ser diferente, pois ele é uma reincidência do grupo A nos grupos B e C. Então, cada empresa vai ter um valor final de leis sociais diferente uma das outras, consequentemente, um custo diferente que elas vão considerar em seus orçamentos. E assim como eu deixei uma tabela aqui ao lado de exemplo, nós temos também tabelas de leis sociais que o SINAP te orienta, o TCPO te orienta, o CICRO te orienta. Então você pode estar utilizando as leis sociais dessas tabelas como exemplo, mas o ideal é que você pegue o histórico da sua empresa e faça a sua própria tabela de leis sociais, levando em consideração o histórico da sua empresa e, consequentemente, você vai ter um número que só a sua empresa vai ter e assim você pode conseguir fechar mais contratos, fechar mais obras e assim você vai alavancar a sua carreira e alavancar o crescimento da sua empresa. Então, por isso que é muito importante entender de leis sociais. E aí, você já sabia o que eram leis sociais, o que compõe cada um dos grupos? Você sabia que cada empresa tem o seu valor de leis sociais? Deixa aqui embaixo nos comentários se você ficou com alguma dúvida de um dos itens ou gostaria que eu me aprofundasse ainda mais em algum assunto. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu peço também para você que é novo no nosso canal que se inscreva, e mesmo você que já acompanha os vídeos aqui do canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana assim que postarmos conteúdo novo. Lembrando que temos conteúdo toda semana, sempre relativos ao orçamento de obras. Peço também que deixe um joinha, assim você me ajuda a entender que de fato esse conteúdo está sendo relevante para a carreira de vocês. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.